o Gov ele lançou uma atualização. Parece que o Gov, né, ouviu, né, o pessoal que trabalha no Gov, ouviu as reclamações que o povo brasileiro estava fazendo sobre o aplicativo deles. Qual é a principal reclamação do aplicativo Gov? A reclamação é que, para recuperar, né, a verificação em 2 etapas, era uma dificuldade enorme. Então, como que funcionava na prática? Só para você ter uma ideia. Você tem um número de telefone, então você tem um telefone. Vamos imaginar esse telefone aqui. Ó. Você tem esse telefone, o telefone branco. O telefone branco é o meu telefone. E aí, nele, eu coloquei o Gov, coloquei tudo. E eu ativei nele a verificação em 2 etapas, que é aquele código extra de proteção. Beleza, isso é bom? Bom, muito importante. Só que, o que acontece? Se eu tivesse esse telefone branco aqui roubado, junto com o telefone, o que era roubado também junto? O aplicativo Gov. Então, se eu comprasse um outro telefone, então imagina, eu tenho um telefone branco com o Gov instalado e nele está ativada a verificação em 2 etapas. Então, o código de verificação chegava nele, no telefone. Mas eu fui roubado, o telefone, me levaram o telefone. Aí eu comprei um telefone novo. Coloquei o Gov nesse telefone novo. E na hora de fazer o acesso, pedia o código de verificação em 2 etapas. E onde que o código chegava? No telefone que eu perdi, ou que foi roubado, ou que estragou. Então isso não era nada prático. O que eu precisava fazer? Eu tinha que entrar num formulário, pedir o cancelamento ali, né? O cancelamento dessa verificação. E aí, depois de alguns dias, ou talvez até semanas, o que acontecia? O telefone, né, recebia um aviso no seu e-mail falando que a verificação foi descadastrada, foi desativada. Aí você conseguiria entrar no seu telefone novo com o aplicativo e no telefone novo cadastrar a verificação em 2 etapas. Então, gente, muito complicado, muito complexo, nada prático. Aí parece que o Gov, ele pensou o seguinte, né? O pessoal que trabalha, e muita gente reclamando disso, né? A gente mesmo fez algumas aulas, alguns conteúdos falando, olha, gente, eu sei como é importante ter a verificação em 2 etapas, mas eu recomendo você desativar, porque isso aconteceu comigo, gente. Eu tinha um telefone antes, que eu tinha o Gov instalado nele, o telefone molhou e estragou, eu tive que comprar um novo. Quando eu comprei um novo, eu não conseguia acessar o meu Gov. Eu tive que preencher o formulário, pedir o cancelamento da verificação em 2 etapas, aí depois de uns dias, umas semanas, não lembro certinho quanto tempo demorou, mas eu sei que não foi assim na hora, demorou alguns dias, aí eu recebi o aviso que tinha desativado a verificação em 2 etapas. E aí sim eu consegui no telefone novo colocar o Gov, fazer o cadastro e por aí vai. Mas a questão é, parece que o governo, né, o pessoal que trabalha lá no Gov, ouviu a nossa reclamação. E o que eles fizeram? Eles adicionaram um novo recurso no aplicativo do Gov, para te ajudar a recuperar o aplicativo nesse tipo de situação, quando você perde um telefone, que é usar um e-mail nessa verificação em 2 etapas. E é isso que a gente vai explorar aqui juntos. Eu ainda não entrei no aplicativo, então a gente vai verificar juntos isso aqui. Ah, e se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Bruno e eu ajudo pessoas com mais de 50 anos a aprenderem a mexer no celular sozinhas, sem medo e sem depender de ninguém. Agora, voltando para o conteúdo, primeiramente, você precisa estar com o Gov atualizado. Então, essa é a primeira coisa. Você precisa estar com o aplicativo Gov atualizado. Então, aqui no meu caso, como que eu sei que o Gov está atualizado? Você vai abrir a loja de aplicativos, tá? Então, você vai abrir a loja de aplicativos
Então, eu vou abrir a Google Play Store. Aqui está ela. A Google Play Store. E aqui dentro, eu vou apertar na lupa lá embaixo 2 vezes. Nessa lupinha aqui embaixo. Dou um toque, dou outro toque. Um toque, 2 toques. Abri o teclado e agora eu consigo pesquisar. E aí eu vou pesquisar, né? gov.br. Exatamente o nome do aplicativo, gov.br. E aperto na primeira opção aqui, gov.br. E aqui está o aplicativo, gov.br. Né? Vou apertar em cima do nome do aplicativo e o meu está atualizado. Bruno, como que você sabe? Porque não tem o botão aqui para atualizar. O botão está escrito abrir. Quando está escrito abrir, significa o quê? Que esse aplicativo está na sua última versão. Então, é desse jeito que a gente fica sabendo. Se tivesse aqui escrito, ao invés de abrir, tivesse escrito atualizar, então eu saberia que precisa atualizar. Então, esse é o primeiro passo. Entrar aqui no aplicativo, ver se existe uma atualização para ele. Então, aqui, se estiver aparecendo atualizar, você aperta e aguarda chegar à última versão. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Feito isso, agora você pode sair da loja, tá? Então, eu vou apertar aqui no botão de voltar, voltar, para voltar aqui para a página inicial, né? Para a tela inicial. Beleza? Então, essa é a primeira etapa. Atualizar o aplicativo Gov. Bruno, meu aplicativo está atualizado. E agora? Agora a gente vai fazer acesso no aplicativo igual a gente sempre faz. Então, vamos abrir o aplicativo Gov. Então, a gente procura aqui o gov.br. E aqui está, bem aqui em cima, gov.br. E a gente abre o aplicativo. E ele vai pedir para fazer o acesso, né? Então, eu vou apertar aqui para entrar no Gov, nesse botãozinho aqui embaixo. Ele vai pedir o meu CPF e vai pedir a senha para entrar no Gov. Isso aqui é padrão. Então, vou digitar o meu CPF primeiro e depois digito a senha para entrar no Gov. Eu caí nessa tela aqui. Coloquei o e-mail, coloquei a senha, apertei para entrar. Caí nessa tela aqui. Geralmente, às vezes, pode aparecer uma tela assim de autorização, tá? Essa autorização é para você, né, o aplicativo, você permitindo que o aplicativo acesse a conta Gov. Então, você vai vir aqui, ler tudo mais, beleza, beleza. E aí, lá embaixo, você vai apertar em autorizar. Às vezes é assim. Bruno, qual senha que eu tenho que digitar? A senha que você criou. Não, se você nunca fez acesso no Gov, então você primeiro, antes de tudo, precisa fazer o seu cadastro no Gov. Aí o processo é diferente. Então você vai digitar primeiro o seu CPF e o próprio aplicativo vai identificar que não existe um cadastro para a sua conta Gov. Aí aparece a opção para criar um novo cadastro, tá? Agora, se você digitou o CPF e já pediu a senha, então já existe uma senha. Você já criou uma senha para o Gov, tá? Mas não existe uma senha padrão, igual na escola, né? Então aqui você precisa saber a senha que você criou ou a senha que a pessoa criou para você, né? Beleza? Ou uma terceira opção é se não tem um cadastro ainda, aí você faz o cadastro. Beleza, beleza? Então a gente vai apertar aqui embaixo em autorizar. Então, vou tirar da tela e vou apertar para autorizar. Eu estou tirando da tela para não correr risco de aparecer algum dado pessoal aqui, tá? Beleza? Então pronto, ó. Abriu o aplicativo. Para você vincular um e-mail de recuperação de conta, antes de tudo, você precisa estar com a verificação em 2 etapas ativada. Só assim você vai conseguir. Então, você vai subir aqui no aplicativo, sobe, 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 e aperta aqui, ó, segurança da conta. Dá um toque.
Vão aparecer algumas informações e a primeira é a que você precisa. Essa aqui, ó. Verificação em 2 etapas. Você pode apertar em qualquer lugarzinho nesse retângulo aqui, tá? Então eu vou apertar aqui em cima do texto e eu vou cair nessa tela aqui. No meu caso, a minha conta Gov, ela está com a verificação em 2 etapas desativada. Bruno, como você sabe? Repara aqui em cima. A chavinha está desativada para a esquerda e está escrito desativada. Tá vendo? Está escrito aqui, ó, não tem mistério. Desativada. E a chavinha está desativada também. Então, para ativar, para aparecer a opção do e-mail de recuperação, antes de tudo, você precisa vir aqui e ativar. E aí, quando você apertar nessa chavinha, vai aparecer que a verificação está ativada. Belezinha. Você confirma aqui embaixo com OK. E depois, o que você precisa fazer? Você vai subir e agora, olha só o que apareceu aqui embaixo. Apareceu aqui, ó. Você ainda não possui um e-mail de recuperação cadastrado, né? Para evitar problemas de acesso à sua conta no futuro, cadastre um e-mail de recuperação agora. Então é isso que vamos fazer aqui. Você vai apertar nesse botão azul aqui embaixo para digitar um e-mail de recuperação. Então eu vou tirar da tela e apertar nesse botão, tá? Beleza? E agora apareceu. Vou precisar tampar aqui que apareceu o meu e-mail. Então repare só. Apertei naquele botãozinho para cadastrar o e-mail e eu caí nessa tela aqui. Vamos ver o que tem nessa tela, ó. Verificação em 2 etapas, cadastrar e-mail de recuperação. Em caso de perda ou troca de dispositivo, você pode recuperar o acesso à sua conta Gov mais facilmente. É aquilo que eu comentei com vocês. Antes era muito difícil você recuperar a sua conta Gov se você mudasse de telefone ou se você perdesse o seu telefone, fosse roubado ou algo assim. Agora não. Agora o aplicativo está te dando a opção de recuperar a conta pelo e-mail. E aqui está falando, ó. Então, você, em caso de perda ou troca de dispositivo, você pode recuperar o acesso à sua conta Gov mais facilmente, utilizando o seu e-mail de recuperação. Tá vendo? Você precisará realizar a verificação do e-mail apenas dessa vez. Então, você precisa vincular um e-mail aqui na sua conta Gov e depois de vincular, você precisa, né, ativar essa vinculação. É isso que está falando aqui, tá? E aí eu tenho 2 opções. Quais são as 2 opções? Opção 1. Eu posso usar o e-mail que já está cadastrado na conta Gov. Então, toda conta Gov, você tem que ter um e-mail vinculado a ela. Você pode usar esse mesmo e-mail. Aí seria nessa primeira opção. Bruno, tem um papel aí na tela, ó. Tem, porque está tampando, né? Está tapando aqui o meu e-mail, né? O e-mail que eu uso na minha conta Google, né? Ou eu posso usar um segundo e-mail, diferente da minha conta Google. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu cadastrei aqui na conta Google, e aí nesse cadastramento eu tive um pouco de dificuldade, coloquei um e-mail lá que eu nem uso direito. Eu consigo vir aqui e escolher a segunda opção. Usar um outro e-mail nessa recuperação. Aí eu coloco o e-mail que eu vou ter acesso. Entendeu? Então, o aplicativo te dá essa segunda opção. Mas, obviamente, no meu caso, eu vou escolher o mesmo e-mail da conta, tá? Então, eu vou apertar nessa primeira bolinha aqui, nessa primeira opção. Então, eu vou apertar nessa bolinha aqui, para depois apertar para continuar. Beleza? Então, eu vou apertar na bolinha, vou tirar da tela. Ah, não mudou nada. Ó. Apertei na bolinha,
ela ficou marcada, e agora eu vou apertar no botão para continuar. Beleza? Então, continuar. E agora, o que vai acontecer? Eu caio nessa tela aqui, ó. Verificar e-mail de recuperação. Um código de verificação foi enviado para o e-mail, e aqui eu tampei, mas está escrito o e-mail da minha conta Google. E perceba que aqui embaixo tem um campo para eu digitar o código. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso abrir o meu e-mail, ver qual é o código e digitar o código aqui. É isso que eu preciso fazer agora, tá? Bruno, como que você vai fazer isso? Muito simples. Como eu estou usando um Gmail, né? O meu e-mail aqui é do Gmail, eu vou abrir o meu aplicativo de e-mail. Aí, para isso, eu uso o botãozinho aqui de baixo para ir para a tela inicial. Eu não quero sair dessa tela no aplicativo Gov, não quero. Eu quero sair como está, para depois voltar nessa mesma tela e digitar o código. Nesse caso, eu aperto obrigatoriamente no botãozinho aqui do meio, esse botãozinho aqui de baixo, que é o botão que leva para a tela inicial, tá? Então, eu vou apertar nesse botão. Então, apertei e agora eu caí na tela inicial. O que eu preciso fazer? Agora eu vou abrir o meu aplicativo de e-mail. Então, eu abro aqui a bandeja e procuro, no meu caso, o Gmail. Se você usar outro e-mail, né? Por exemplo, o Hotmail, Yahoo, é bom que você tenha o aplicativo desse provedor de e-mail, né? Então, se você tem @msn.com, @outlook.com, @hotmail.com, esses são exemplos de e-mails da Microsoft. Aí você usa o aplicativo Outlook. Agora, se você usa o Gmail, né? Então você precisa do aplicativo Gmail. Se você usa o Yahoo, você precisa do aplicativo do Yahoo. É o que eu recomendo. Usar o aplicativo próprio do seu provedor de e-mail, tá? Então o que eu preciso fazer agora? Como eu tenho o Gmail, eu vou abrir o aplicativo do Gmail. Então vir aqui e apertar no aplicativo do Mzinho. O aplicativo do Gmail. Tá bom? Vou abrir aqui no meu celular. Abrir a tela. E agora, perceba que o primeiro e-mail já tem o código. Deixa eu tampar aqui. O primeiro e-mail já tem o código. Então, lembra que eu entrei no aplicativo, ativei a verificação em 2 etapas, desativei, depois ativei de novo? Então, quando eu fiz isso, o aplicativo do Gov me mandou os e-mails avisando, olha, verificação em 2 etapas foi ativada. Aí depois eu desativei. Ó, verificação em 2 etapas foi desativada. Aqui, ó, tá falando. E agora eu pedi para cadastrar o e-mail. Então, nesse último e-mail aqui, já é o e-mail do Gov com o código que eu preciso digitar lá no aplicativo. E esse papelzinho que está aparecendo aqui, ó, está tampando o código. Então, só de abrir o e-mail, eu já sei o código. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso anotar esse código. Então, você pega a caneta, anota em algum lugar ou guarda na sua cabeça. Por quê? Porque depois a gente tem que abrir o Gov e digitar esse código lá, tá? Então, eu vou digitar num segundo telefone aqui. Então, vou tirar da tela, porque obviamente vocês não podem ver esse código, né? Então, esse código vai chegar lá no seu e-mail. Vai ser o último e-mail que você vai receber, é o e-mail com esse código, tá? Então, vou digitar aqui. Agora, vou sair do aplicativo de e-mail e vou voltar lá para o Gov. Então, já saí do aplicativo de e-mail e vou voltar aqui para o aplicativo do Gov. Ou eu posso usar, por exemplo, o botão de aplicativos recentes também e pular de volta para o Gov também. Poderia fazer isso. Então, vou apertar no aplicativo Gov para voltar no aplicativo no jeitinho que eu deixei ele, no lugar onde eu parei, tá? Então, vou apertar aqui no gov.br.
E pronto. Voltei no meu aplicativo aqui do Gov. Então, voltei no Gov. Do jeitinho que eu deixei ele. Aí eu preciso vir aqui, digitar o código e apertar no botãozinho para validar o código. É isso que eu vou fazer agora. Aí eu vou ter que tampar a tela porque eu não posso mostrar, né? Então eu vou vir aqui, vou digitar o código que eu peguei lá no e-mail e eu anotei aqui no meu segundo telefone, tá? E vou escrever aqui e apertar no botãozinho para validar. Então, assim, eu estou mostrando nos mínimos detalhes, mas é muito simples fazer isso. E esse é um processo meio que natural, tá? Quando a gente fala de internet. Porque, às vezes, você vai entrar numa conta, vai entrar no aplicativo, e a validação é feita por e-mail. Aí, o site manda um código para o seu e-mail, e você tem que entrar lá no site e digitar o código que recebeu por e-mail. Então, esse processo que eu estou mostrando aqui agora, né, o aplicativo enviou um e-mail com código e o código vai ser digitado no aplicativo. Então, essa dinâmica, ela é muito comum nos aplicativos, na internet. Então, se você entender essa dinâmica, quando um aplicativo ou um site enviar um código para o seu e-mail, você já sabe do que se trata, né? Então, vamos lá, ó. Vou digitar aqui o número. Então, digitei aqui o número. Então, tal. E vou apertar no botãozinho para validar o código, que estava lá embaixo. E pronto. Ó, agora pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Beleza. Então, caí de novo na mesma tela do aplicativo. Caí na mesma tela na qual eu ativei a verificação em 2 etapas. E tem um aviso aqui em cima. E-mail de recuperação cadastrado com sucesso. Aí você pode apertar no X para fechar sem problema. E o que vai ficar diferente aqui? Lá embaixo, ó, vou subir bem devagarinho. Olha só o que está aparecendo aqui, ó. Seu e-mail de recuperação. Se eu subir um pouquinho mais a tela, já vai aparecer o meu e-mail. Quer ver? Ó? Deixa eu tirar aqui, vou subir e vou botar um papelzinho tampando. E olha só que interessante. Olha só que legal, ó. Então já está aparecendo aqui. Seu e-mail de recuperação. Inclusive, tem um botãozinho aqui, ó, quando você vê um ícone desse, que é um lapisinho, significa editar. Então, eu tenho o e-mail aqui de verificação, de recuperação, né? E eu posso trocar esse e-mail. É só apertar nesse botãozinho aqui, vai me abrir aquela mesma tela para eu poder escolher um novo e-mail de recuperação, seguindo a mesma etapa do jeitinho que eu mostrei aqui. Tá? Esse processo, como envolve muitas etapas, não dá para mostrar de novo, né? Por isso que eu fui fazendo bem devagarinho. Bem devagarinho. Então agora, gente, com essa atualização do Gov, na qual a gente tem um e-mail de recuperação, que vai enviar para a gente, né, um código para validar o nosso acesso em um telefone novo, nesse caso, aí já compensa você deixar ativada essa verificação em 2 etapas. Aí sim eu recomendo você deixar ativado. Porque antes não era nada prático. Agora existe essa nova opção para você recuperar sua conta em um outro telefone somente usando o seu e-mail. Aí, gente, ó, sucesso, viu? E isso está em linha com as melhores práticas de sites e aplicativos. Muitos sites, muitos aplicativos, eles utilizam essa maneira de verificação em 2 etapas. Então, mas o que acontece, gente? Esse processo que a gente acabou de ativar aqui, isso é muito comum em vários sites e vários aplicativos. A ideia é a seguinte: verificação em 2 etapas, não é?
Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a senha normal que a gente coloca nos aplicativos, nos sites. Então, vou entrar no aplicativo, vou entrar num site. Aí eu coloco ali uma informação, pode ser o meu CPF, pode ser o e-mail, pode ser o número de telefone, e embaixo eu coloco a senha para acessar esse site ou aplicativo. E aperto para entrar. Depois ele cai para a segunda etapa de verificação, quando está ativado. E aí, essa segunda etapa, aí sim é esse código que envia para o seu e-mail. E aí você tem que abrir o e-mail, pegar o código e colocar lá no site ou aplicativo. Aí você faz acesso em 2 etapas. Isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui é muito comum, como eu comentei, está em linha, né? Está em linha, alinhado com as melhores práticas de segurança na internet. E agora chegou no Gov, né? Chegou no Gov, muito bom. Deixou de ser aquela coisa engessada, travada, vinculada ao dispositivo, o que não era nada prático. E por isso antes eu recomendava você não ativar. Agora eu recomendo você ativar. Beleza? Se esse conteúdo te ajudou, curte, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para continuar aprendendo com a gente.